Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Seja bem-vindo a este canal e vamos analisar a vida de Judas Iscariotes. Bem, qual a relação da responsabilidade humana com a soberania de Deus no concernente a este assunto, Judas Iscariotes? Bem, Judas Iscariotes é uma pessoa extremamente controvertida, né? Uma pessoa que viveu do lado de Jesus Cristo, mas que infelizmente não conseguiu ser fiel ao Senhor dos Exércitos. O chamado de Judas, ele praticamente não é achado e nem registrado nas Escrituras. Né? Ele aparece assim de uma forma que não é muito esclarecido nas Escrituras Sagradas, mas ele foi escolhido para fazer parte do rol dos 12 apóstolos. Bem, quando ouvimos falar de Jesus Cristo, seu aparecimento, vimos falar também de João Batista, e depois Jesus ele chama os seus futuros discípulos. Certamente Judas ele foi convencido de que Jesus era o verdadeiro Messias, vamos pôr assim dessa forma. Bem, semelhantemente aos 12 apóstolos, ele deixou para trás os seus serviços seculares, as suas ocupações, e abandonou tudo e começou a seguir Jesus em tempo integral, certo? Judas ele permaneceu com Cristo até mesmo quando os discípulos praticamente o abandonaram, né? A gente vê isso aqui, por exemplo, no Evangelho de Lucas, de João. Vamos ver aqui, dar uma olhada aqui no Evangelho de João. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, João 6, né? Versículo 66, por exemplo, 6, versículos 66 e 67. Né? Diz assim, que, contudo, há alguns de vocês que não creem. Né? Olha só. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não creriam e quem o iria trair. Ou seja, Jesus sabia de todas as coisas. E prosseguiu. E por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Ou seja, mesmo Deus sabendo, Jesus Cristo sabendo que Judas não iria crer no Filho do Homem, ele foi chamado. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É por isso que a Bíblia é enfática nesse detalhe. E Jesus ele esclarece essa doutrina. Olha, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim. Ou seja, ninguém pode chegar a Jesus Cristo a não ser se Deus, o próprio Deus, não o chamar. Isso quer dizer que não provém de você, da sua fé, ou seja, da sua vontade de querer servir a Deus. Deus precisa chamar você primeiro. Certo? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de seguir a Jesus. Certo? Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro, né? Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Muitos discípulos haviam abandonado, vamos dizer assim, de certa forma, muitos seguidores, né? Mas a Bíblia chama de discípulos mesmo. Muitos discípulos abandonaram a Cristo depois desta palavra de Cristo, né? São aquelas pessoas que com qualquer coisa abandonam o Evangelho, o cristianismo. Mas por que essas pessoas abandonam? Porque verdadeiramente elas não têm uma fé verdadeira, uma fé alicerçada nas Escrituras. É por isso que essas pessoas abandonam a Cristo.
E Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, quem não é minha ovelha não vai permanecer. É dessa forma aqui. É como se Deus estivesse falando isso. Embora muitos discípulos, né, muitos seguidores de Cristo, nesta hora abandonaram a Cristo, nós vemos Judas Iscariotes continuando servindo o Senhor Jesus naquele momento. É provável que Judas fosse um judeu zeloso e patriota e não queria que os romanos governassem, certo? E esperava que Cristo fosse subjugar os opressores estrangeiros, no caso, os romanos, e restaurar o reino de Israel. Provavelmente era essa a esperança real que Judas tinha. Bem, isso pelo fato de que Judas também já tinha visto muito poder, né, em Jesus. Jesus praticando milagres, realizando curas divinas. Ele falou: não, esse personagem tem alguma coisa estranha. Ou ele não é o Messias de Israel, ou ele é uma pessoa que vai tirar a gente das mãos de Roma. Provavelmente tenha sido isso a causa deste homem chamado Judas ter seguido a Jesus Cristo, né? O que nós sabemos é que, de fato, o fato de ele ter traído a Cristo é porque realmente havia problemas muito sérios, pecaminosos no seu coração, tá? A atração de Judas por Cristo, ela não era espiritual. Assim como não é espiritual muitas pessoas que estão em igrejas evangélicas. Muitas pessoas estão em igrejas evangélicas somente para tentar obter algum benefício, entendeu? Essas pessoas, elas estão em igrejas, às vezes enchem igrejas. As igrejas também, elas não pregam muitas vezes a verdade do evangelho. Elas querem somente dízimos e ofertas e enchem-se de pessoas não convertidas, pessoas que verdadeiramente não amam a Cristo. Infelizmente, isto é o que acontece por muitas décadas, né? As igrejas evangélicas no Brasil, elas se contaminaram, né, com muitos Judas dentro das suas igrejas, né? Bem, então nós sabemos que não era um motivo espiritual. Então, qual que era o motivo, então, de Judas seguir o Senhor Jesus? Vamos continuar no próximo estudo e vamos descobrir quais eram as suas motivações, tá bom? Deixe seu like, seus comentários, e se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo.